Olá, irmãos e irmãs, que bom estarmos juntos. Bem-vindos ao nosso canal da Paróquia Nossa Senhora Aparecida da Vila Beatriz, a Casa da Mãe. Vamos escutar o Evangelho e levar uma mensagem para o nosso dia. No final, curte o nosso vídeo, se inscreva aí embaixo na nossa página, faça o seu comentário e continue a divulgar essa homilia para mais alguém dos seus grupos de WhatsApp, aí no trabalho, família. Manda de novo, manda para mais outros, para que a palavra chegue a mais corações. Então, ouçamos o Evangelho de hoje, nesse dia da festa da Transfiguração do Senhor. É do Evangelho de Mateus, capítulo 17, versículos de 1 a 9. Naquele tempo, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João e seu irmão, e os levou a um lugar à parte sobre uma alta montanha, e foi transfigurado diante deles. O seu rosto brilhou como o sol, e as suas roupas ficaram brancas como a luz. Nisto apareceram-lhes Moisés e Elias, conversando com Jesus. Então Pedro tomou a palavra e disse: Senhor, é bom ficarmos aqui. Se queres, vou fazer aqui 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pedro ainda estava falando quando uma nuvem luminosa os cobriu com sua sombra, e da nuvem uma voz dizia: Este é o meu filho amado, no qual eu pus todo o meu agrado, escutai-o. Quando ouviram isto, os discípulos ficaram muito assustados e caíram com o rosto em terra. Jesus se aproximou, tocou neles e disse: Levantai-vos e não tenhais medo. Os discípulos ergueram os olhos e não viram mais ninguém, a não ser somente Jesus. Quando desciam da montanha, Jesus ordenou-lhes: Não conteis a ninguém esta visão, até que o Filho do Homem tenha ressuscitado dos mortos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, celebramos hoje a transfiguração do Senhor. Esta festa, nesse Evangelho, nos convida a perceber como o Senhor confirma a fé dos apóstolos. O contexto desse Evangelho é porque antes Pedro havia professado a fé em Cesareia de Filipe, dizendo que Jesus é o Messias, o Cristo vivo. E também depois há o anúncio da paixão, que o Senhor vai passar pela cruz. Pedro não acolhe, não assume e não adere a essa mensagem de Jesus. Ao mesmo tempo que Pedro diz que acredita que Jesus é o Messias, o ungido de Deus, não acredita que ele vai passar pela cruz, mesmo o próprio Jesus dizendo. Então, como sinal de confirmação daquilo que é o próprio Senhor, Jesus transfigura nesse Evangelho, e tem algumas etapas. Primeiro, Jesus sobe a montanha. Subir a montanha indica que Jesus subiu para rezar com Pedro, Tiago e João, subiu para um momento de oração, e lá acontece a transfiguração. Transfiguração significa que o Senhor antecipa a glória da ressurreição, para que esses 3 apóstolos estejam preparados e preparem os demais a glória que o Senhor vai alcançar após a paixão, morte e quando chegar a ressurreição. Jesus então também nos mostra que a oração tem também essa graça da transfigurar, ou seja, mudar aquilo que é os nossos pensamentos, ou mudar as nossas falsas convicções para ver o Senhor de uma maneira nova. E vemos então que Jesus aparece conversando com Moisés e Elias. Indica que Jesus está em sintonia com a lei e os profetas.
A lei é representada por Moisés e os profetas por Elias. Jesus, ele é o cumprimento daquilo que é a lei e aquilo que é o que os profetas disseram. Não abole, mas dá pleno sentido, e ele mesmo é a lei e aquele que concretiza o que os profetas esperaram. Mas Pedro tenta parar naquela cena, como nós vimos. Pedro tenta fazer uma tenda para cada um deles, para Jesus, para Moisés, para Elias, e aquela realidade não é para ser uma realidade fixa, uma realidade que devemos nos apegar. Não, é uma preparação. Jesus quer preparar os discípulos. Assim também a nossa oração, que é uma transfiguração, nos convida sempre a mudar então o nosso coração, a preenchê-lo. Deve não nos fazer parar na oração, mas dar um impulso para a vida. A oração nos impulsiona, nos leva para a vida. Então não queremos parar só no estado da oração, mas façamos da oração o impulso para a missão do dia a dia. E depois aparece um grande sinal a eles, que é a nuvem que aparece dizendo que este é o meu filho amado, no qual eu pus o meu agrado, escutai-o. Diz o Pai sobre o Filho, que é Jesus. Nos aponta então que o centro da palavra e o centro da nossa vida cristã católica deve ser o Senhor, o próprio Jesus. Quem o escuta, quem pratica as suas palavras, quem lê o seu Evangelho, como nós estamos lendo e levando uma mensagem a nós, deve fazer a sua vontade e assim será feliz, será completo. Escutar Jesus. Escutar Jesus é dar tempo também na leitura da palavra, ter intimidade com Ele, sobretudo acompanhar a sua vida a partir dos evangelhos, que é onde está ali a própria mensagem e a palavra do Senhor. Os discípulos, como nós vimos, ficam assustados e Jesus diz a eles: levantai-vos e não tenhais medo. Após uma oração, o Senhor então convida os discípulos a continuarem a missão e sentirem a força que supera todo medo e supera aí a realidade que no primeiro momento parece difícil de compreender para eles. E assim Jesus termina o Evangelho apontando para cada um deles que não falem nada a ninguém enquanto ele não ressuscitar, indicando que a hora de Deus, a hora da ressurreição tem o seu momento. Mas nos indica que quando nós rezamos, quando nós temos a graça de contemplar que o Senhor transforma também a nossa vida, transfigura a nossa vida e transforma, é um sinal de que justamente nós não precisamos ficar falando que rezamos, mas saber que bebemos da oração e transmitir às pessoas uma vida nova, uma vida diferente, porque encontramos o Senhor. Quem encontra o Senhor sorri mais, é mais alegre, tem mais coragem, encontra a fortaleza nele. Então que nesse momento você se pergunte: a minha oração tem me transfigurado, tem me transformado, tem me feito não só parar nela, mas impulsionar a minha vida? Que Deus te abençoe aí, e peço que você curta o nosso vídeo, se inscreva na nossa página, também faça o seu comentário e lembra de divulgar essa homilia para mais alguém, para um amigo, uma amiga, grupos de WhatsApp, manda para os mesmos e também manda para mais alguns aí. Deus te abençoe, em nome do Pai, Filho e Espírito Santo. Até amanhã.